E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, me desculpa, a garganta tá pegando, porque o clima caiu bem aqui onde que eu moro, tá, tava quente, despencou, aí a garganta, tá? Porque aqui tá uma oscilação de temperatura complicada, então, né, tá arrebentando. Mas vamos lá. O vídeo de hoje nós vamos ter que correr, porque nós temos 6 matérias e uma atualização. Atualização, o que é? A Agência Meteorológica do Japão tá falando para as pessoas pro lado de Hokkaido, tá? Hokkaido, se prepararem, porque pode ser que dê durante essa semana aqui um grande terremoto. Não é certeza, tá? Mas eles estão pedindo para as pessoas se prepararem. Vou trazer isso para você. Estoque de arroz da Iris Oyama, 300 sacos esgotados, esgotados em Kawasaki, com pessoas fazendo fila desde as 2h30 da manhã. Eu quero trazer isso para você porque tem muito brasileiro desdenhando disso aqui. É triste, pô, é triste, porque são as mesmas pessoas que acham ruim quando o governo lesa ela no bolso ou alguma outra coisa assim. Mas você vê que tem pessoas passando dificuldade, que as pessoas 2h30 da manhã fazendo fila para poder comprar um arroz. Ah, mas é arroz velho. Você vê que eles desdenham que é arroz velho também, mas você vê que tem pessoas passando fome, pessoas precisando. Se a pessoa não tivesse precisando, ela não ia ficar na fila 2h30 da manhã para comprar arroz. Então você vê que tem muita gente aqui no Japão, né, que realmente desdenha, tá, da dor do outro. É complicado, né? Mas pulando de matéria aqui. Tanto que a partir daqui nós vamos entrar mais na parte de números, tá? Números, etc. Então esse vídeo pode ser que não seja fácil para algumas pessoas. Mas se ela prestar atenção direitinho e ela for sagaz, a pessoa vai perceber para que lado que o Japão está indo. Tá? Porque aqui tem muita informação assim, picotada que eu falo assim, parte financeira, parte de geopolítica, etc. Diferentemente dos outros vídeos. Então pode ser que isso dê um nó na cabeça da pessoa assim a começo. Mas se ela pegar, ela prestar bem atenção, ela vai ver para a direção que o Japão está indo. O ministro da Economia do Japão já está indo de novo para os Estados Unidos. Vocês lembram que eu falei para você que o tempo está diminuindo, a corda está apertando? Pois é, tá nisso aí. Lucros ordinários das empresas nacionais aumentam pelo segundo trimestre consecutivo, enquanto as vendas de investimento de capital também atingem níveis recordes. Isso que eu quero trazer para você. Vendas de carros no Japão, mercado interno, tá? Não mercado externo, aumentou. Então você vê que o povo está entrando em endividamento, tá? Mas tem um porquê? Com certeza tem, mas nem tudo são flores, tá? Então vou trazer isso para você. O volume de negociação de derivativos em maio caiu 19%. Você vê que é muita coisa. E essa aqui é uma sigla que vai aparecer bastante daqui para frente, que chama a sigla TACO. O que significa essa sigla TACO nessa parte de transações financeiras? Trump always chicken out. O que significa? Trump sempre se acovarda. Porque está tendo essa nomenclatura por causa das coisas que estão acontecendo, que o Trump está fazendo. Tá, então, por isso que eu havia falado, quando começou a era Trump, eu havia falado que esses 6 primeiros meses nós teríamos que aguardar para nós vermos como é que ia ficar a reação de mercado, etc. Agora você vê que o mercado já está começando a perder um pouco mais do medo do Trump, etc. Mas você vê que o Trump ainda não acabou com a loucura dele. Você vê que ele meteu 50% no ferro. O cara é meio doido, porque esse 50% vai afetar ele também. As indústrias americanas. Ele joga alto porque depois ele quer barganhar. Só que a economia dos Estados Unidos está afundando. Já está saindo relatórios para isso. Tanto que o Fed já soltou um relatório falando que para o segundo semestre todas essas tarifas que o Trump colocou vão começar a refletir agora no segundo semestre. Aí no segundo semestre realmente que vai dar para ter uma ideia do tamanho do estrago que o Trump está fazendo com
com essas tarifas. Porque de início, porque ele colocava, daqui a pouco ele adiava. Aí é igual que aconteceu na União Europeia agora, nos últimos tempos atrás. Ele colocou para o dia 1º. Aí não, vamos negociar, que não sei o que, foi para o dia 9. Tá? Então você vê que para o dia 9, dependendo se não chegar nada, vai ter aumento de impostos para lá ou não, tarifas ou não. Então você vê que nisso ele sempre vai jogando. Então vai ganhando esse tempo. Só que o negócio vai ser mesmo depois do segundo semestre. Porque o Japão também já está para acabar o tempo limite dele. E com isso você vê que o Akazawa está correndo para os Estados Unidos sempre para poder fazer essas negociações. Só que nesse ponto o Japão não está querendo ceder, então não está chegando num consenso. Esse é o grande problema pro lado de cá. E é isso que eu vou trazer para você também. Então você vê que o Trump ele faz umas coisas bem loucas para um lado, mas nós olhando pelo Japão aqui, o Japão está fazendo umas coisas bem loucas para o outro também. Então não tem muito o que fazer. Tá? Mas vamos começar aqui. Atualização, tá? No caso do terremoto. Para Hokkaido, tá? Eu tenho que frisar porque tem uns doidos que escutam a coisa pela metade e sai espalhando. E não é, isso aqui é para Hokkaido. 今日午前4時前、十勝沖を震源にマグニチュード 6.3 の地震が起きました。北海道の大樹町と浦幌町で震度4の揺れを観測しました。震度4を観測した地震は北海道では先月15日から今日にかけて相次いでいます。これらの地震について気象庁は他の地震を誘発するほどの規模ではなく、震源も離れているため関連はないとしています。ただ十勝沖など千島海溝沿いでは過去に規模の大きな地震が起きていて、2003年の十勝沖地震はマグニチュードが 8.0、 北海道で震度6弱を。 Rapaz, até esse aí tá falando que em 2003 aqui deu um terremoto de 8 também, no mesmo local lá. Mas vamos aqui. Não sei se você escutou a palavra Shindoyon, né? Porque a escala de terremoto do Japão é diferente da escala ocidental. Então você vê que na escala ocidental vai de 0 e vai embora. Tá? No Japão é de 1 a 5 a escala. Então você vê que nesse deu 4. Shindoyon. Tá? Então foi alto? Foi alto, porque na escala ocidental deu 6.3. Foi, não tem muito tempo que aconteceu esse terremoto. Tá? Então com isso a agência meteorológica ela está pedindo que as pessoas... Esse terremoto deu no mar, tá? Não deu na terra, por isso que o estrago não foi grande. Ele está pedindo, como esse terremoto foi grande, então pode ser que dê réplicas durante uma semana. Foi o que aconteceu lá em Ishikawa. Durante uma semana foi dando pequenas réplicas. Então pode ser que dê réplicas também. Só que aqui nós temos um agravante, que tem as fossas das Kurilas. E é isso que eu vou trazer para você aqui, já para você ficar esperto, porque se você morar pro lado de Hokkaido, conheça alguém que mora pro lado de Hokkaido, já avisa esse pessoal para ficar esperto, pelo menos essa semana. Tá? Japonês, por que você não gravou antes? Porque essa matéria é de ontem. Porque essa aqui é só uma atualização, tá? Só um aviso. Isso não quer dizer que vai acontecer. Tá? Então dava para aguardar um pouco mais. Só que nesse meio tempo poderia ter acontecido? Poderia. Aí seria negligência minha. Meia culpa. Mas assumo o risco. Então, mas vamos lá. Hokkaido tem sido atingido por uma série de terremotos magnitude 4, né, desde maio, incluindo o que atingiu na costa de Tokachi e Hokkaido na madrugada do dia 2. Embora a agência meteorológica do Japão afirme que a magnitude não é grande o suficiente para desencadear outros terremotos, ela pede que as pessoas estejam mais preparadas diariamente, visto que já ocorreram grandes terremotos ao longo da fossa das Kurilas no passado. De acordo com a agência meteorológica do Japão, o terremoto de magnitude de 6.3, isso na escala ocidental, tá? Ocorreu na costa de Tokachi pouco antes das 4 horas do dia 2, com intensidade sísmica de 4, no caso, observada em Hokkaido, no caso da escala Shindo. Acredita-se que tenha ocorrido na fronteira entre a placa do Pacífico e a placa terrestre. Porque nós temos uma... É igual aquela parte do Nankai de Shin. Ele tem a parte das fossas ali também.
Tá? Então, se acontece algum abalo ali, dependendo da intensidade, se for muito forte, vai pegar outra placa, aí o troço vai fazer um estrago. E é isso aqui que eles estão, como é que se fala assim, avisando. A Agência Meteorológica do Japão afirma que a magnitude desses terremotos não é grande o suficiente para desencadear outros terremotos. E a distância entre os epicentros é grande, então, portanto, acredita-se que não haja conexão entre as séries de terremotos. Por outro lado, não é incomum que um grande terremoto ocorra ao longo das fossas Kurilas a qualquer momento. Tá? E é isso que eles estão tentando avisar. Então vamos pular de matéria, então já foi avisado aqui, tá? Para você. Olha só. Com a contínua alta dos preços do arroz, a Iris Oyama, né, de Sendai, na cidade de Sendai, começou a vender o arroz estocado pelo governo, liberado com um contrato discricionário, em uma loja de materiais de construção estabelecida, né, comercialmente na cidade de Kawasaki. A empresa respondeu triplicando o número de unidades vendidas de arroz, mas o arroz se esgotou pouco antes das 9 da manhã. 1 hora antes da abertura da loja. Olha que doideira. O primeiro homem a chegar na fila chegou às primeiras horas da manhã. Então o que isso quer dizer? Dependendo, passou da meia-noite, 1, 2 horas da manhã, já estava lá. A loja Unity, na zona Kawasaki, da empresa, está vendendo sacos de 5 quilos por 2.000 ienes, sem impostos. Inicialmente a empresa planejava vender 100 sacos, mas rapidamente aumentou para 300. Apesar de ser um dia da semana, no início da semana, idosos e famílias se formavam uma longa fila, o que indicava uma alta demanda pelo arroz barato. A fila se estendia por mais de 200 metros ao redor do centro de materiais de construção. E tem saído outros vídeos também na televisão japonesa, tá? Mostrando a mesma situação. Pô, é de cortar o coração. Se tem pessoas que desenham, que não precisam disso, ou que só tem a língua afiada, pô, gasta essa mesma energia que você está usando para criticar os outros para fazer alguma coisa de bem. Faça alguma coisa de bem para sua vida. Porque a mesma energia que você vai gastar criticando os outros, você pode gastar falando bem dos outros, ou ajudando alguém, ou fazendo alguma outra coisa. Não precisa denegrir o arroz, até porque se você não comprou o arroz, você não tem prioridade e nem capacidade para falar. Ah, é arroz velho. Beleza, é o que estão falando com o arroz velho, mas esse arroz velho, ele é incomível? Você tentou fazer o arroz incomível? Aí é que tá. Claro que eu tô falando assim, tá? Pode parecer ofensivo para você, mas não, se você não reclamou nada, então não é para você, tá? Aquela velha história da carapuça, toma cuidado. Então, quem tá desdenhando, pô, toma cuidado, tem um pouco mais de empatia com o próximo, porque você vê que tem muita gente precisando. Se a pessoa não precisasse, ela não ia ficar 2h30 da manhã numa fila para comprar um saco de arroz de 5 quilos. Então você vê que a situação tá pegando para muita gente. Por mais que muita gente fale, o Japão não tá ruim assim, japonês, esse negócio é muito... Mas a situação muda de pessoa para pessoa. Tem muita gente que ganha bem, ganha 1.500, 1.400, 1.300, né? Até 2.000 ienes ou mais aqui no Japão. Mas tem pessoas que ganham 1.050 a hora, 1.000 e alguma coisa, que é o salário mínimo. Olha a diferença. Então vamos ter um pouco mais de amor no coração, tá? Porque é complicado. Então vamos pular aqui de matéria. Olha aqui. 赤澤経済再生担当大臣は先週30日にベッセント財務長官らと閣僚交渉を行い、今月半ばにカナダで開かれる G7 サミット主要7カ国首脳会議に合わせた首脳間の合意も視野に再び閣僚交渉を行うことで一致しました。これを受けて政府は赤澤大臣が今月5日から4日間の日程でワシントンを訪れ、閣僚交渉を行う案を与党に伝えました。Vamos lá. Eu quis trazer isso aqui para você, primeiro para você se manter, como é que fala assim, informado sobre como é que estão as negociações do Japão. Só que teve um outro ponto aqui que eu vou trazer para você que me chamou muita atenção, tá? E é nisso que eu quero que você
Veja, porque para você ter ideia para onde nós estamos caminhando. Em relação às tarifas dos Estados Unidos, o governo comunicou ao Partido Governista um plano para que o ministro Akazawa visite Washington a partir do dia 5 dessa semana para as negociações ministeriais. Então você vê que eles estão correndo. Antes eles vinham para o Japão, como eu já havia explicado, ficava 15 dias de bobeira. Agora você vê que não está dando 15 dias. Você vê que questão de uma semana para outra já estão correndo. O que é? Desespero. Esta será a sua quinta visita aos Estados Unidos para as negociações em 3 semanas. Então você vê que a coisa está correndo. E ele espera encontrar um consenso para um acordo com as vistas de um acordo entre os líderes em linha da cúpula do G7. Em relação às medidas tarifárias do Trump, o ministro da Revitalização Econômica, Akazawa, realizou negociações ministeriais com o secretário do Tesouro Bassett e foi acordado realizar negociações ministeriais novamente com vistas a alcançar um acordo entre os líderes, né, na cúpula do G7. Então pode ser que chegue alguma resolução na cúpula do G7, pode ser que aconteça, pelo que está falando aqui. Não é certeza. Por que disso? Continuando aqui. Em relação a isso, o governo comunicou ao Partido Governista o plano, né, para que o Akazawa vá para os Estados Unidos, de novo, tá? Porque precisa da aprovação ali do parlamento, etc. De acordo com fontes do governo, os pontos quais o lado americano dá importância estão se tornando mais claros a cada negociação. Presta bem atenção aqui nesse ponto. Tá? Presta muito mais atenção do que o normal. De acordo com as fontes do governo, os pontos aos quais o lado americano dá importância estão se tornando mais claros a cada negociação, mas não há compromisso com uma revisão da série de medidas solicitadas pelo lado japonês. Isso para começar. Porque o lado japonês ele quer isenção total dos impostos. Isso não vai rolar. Então você vê que eles não estão falando. E o governo japonês planeja analisar mais detalhadamente as reivindicações do outro lado e chegar a um ponto em que possam chegar a um acordo. Então você vê que eles estão indo, mas não estão. Então você vê que eles vão analisar mais detalhadamente do que eles já têm as reivindicações na mão. Olha quanto tempo. É tenso pra caramba, né? Então você vê que o Reino Unido já foi rapidinho, já foi lá, acabou. Mas você vê que aqui não. Então fica nessa lenga-lenga, porque nós queremos isenção total e o governo japonês parece que ainda não entendeu. Tem que limpar ali, como é que se fala assim, o ouvido dos caras, ou fazer um teste do pezinho ali para ver se está acusando demência, porque não é possível. Tá? O lado americano já deve ter colocado muito aberto o que eles querem. Tanto que na primeira reunião, o Akazawa, ele ganhou do governo americano um calhamaço de 400 páginas sobre as barreiras não tarifárias. Ponto! Ali os Estados Unidos pontuou tudo que ele quer. Mas e aí? Então você vê que as coisas estão sendo meio colocadas de lado. Então já dá para você ter uma ideia que as negociações, dependendo, pode ser que não melhore aqui. Tá? Então vamos aqui. 財務省が発表した法人企業統計調査で1月から3月までの国内企業の経常利益は2期連続で増加しました。また、売上高と設備投資の総額も四半期の実績としてそれぞれ過去最高となりました。企業の業績は堅調に推移していますが、先行きについて財務省はアメリカの関税政策による下振れのリスクなどに注意が必要だと分析しています。Então, vamos lá. De acordo com a pesquisa de demonstração financeira divulgada pelo Ministério da Fazenda aqui no Japão, então você vê que eu te trago dados do governo. Ainda assim me vem uns doidos falando japonês, com que prioridade você tem para falar as coisas? Você não tem nem números. Cacete, eu canso de trazer vídeos com os números aqui. Se a pessoa tem problema cognitivo e não consegue guardar os números ou alguma outra coisa, pô, é outros 500. Mas você vê que eu trago os números aqui. Né? Então, você vê que determinadas pessoas já nem batem mais boca, nem
nem aponto o dedinho mais, porque não faz sentido, tá? Então vamos lá. Os lucros ordinários das empresas nacionais de janeiro a março deste ano aumentaram pelo segundo trimestre consecutivo. Então você vê que aumentou o lucro aqui no Japão das empresas. Pô, bacana, bacana. As vendas totais em investimentos de capital também atingiram recordes trimestrais. E o desempenho corporativo apresenta-se tendência estável. No entanto, o Ministério da Fazenda analisou que é necessário cautela enquanto ao risco de recessão devido à política tarifária do Trump. Japonês, mas por que está subindo tanto? As empresas estão ganhando tanto, tendo lucro? Por causa do dólar. O dólar está alto. Então elas vendem menos, ganhando mais. Então elas falam assim, aumentou as vendas. Não, mas eles não colocam assim, aumentou o lucro sobre as vendas. Não o número de vendas. Por que disso? Porque até tempos atrás, ultimamente tem parado de sair, tá? Parou de sair. Os relatórios da Associação do Comércio do Japão, que falam, sempre falando, ó, aumentou os lucros, mas não as vendas. Então você vê que eles estão cortando esse tipo de informação também. Porque já tem algum tempo que não está saindo. Porque antes saía junto. Junto com... Quando saía a taxa de emprego e desemprego, esse relatório saía junto. E você vê que no vídeo passado não saiu. No vídeo anterior também não saiu. Então você vê que já estão cortando certas informações. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com as coisas. Mas continuando aqui. A pesquisa estatística corporativa de empresas realizada trimestralmente, abrangendo mais de 30 mil empresas com capital igual ou superior a 10 milhões de ienes. De janeiro a março desse ano, o lucro ordinário das empresas nacionais, excluindo as finanças e seguros, aumentou 3,8% ao mesmo período do ano passado, atingindo 28,4.694 trilhões de ienes, marcando o segundo período consecutivo de crescimento. Então, se for ver assim, só por números é bacana, mas tem mais aí. Desse total, a indústria manufatureira, que é a indústria onde a maioria dos brasileiros trabalham, apresentou uma queda de 2,4% devido à queda nos lucros da indústria automobilística, mas na indústria não manufatureira, no caso a indústria de construção, apresentou um forte aumento de 7% devido ao aumento no repasse dos preços dos materiais e mão de obra. Só que essa informação está esquisita, porque toda vez que tem aumento de juros aqui no Japão, não seja Japão, em qualquer lugar, tá no Brasil também, diminui-se contratos de novas casas, de contratos de construção e etc, devido às taxas de juros. Como o Japão fez um aumento de juros não tem muito tempo, esse aumento de 7% aqui tá esquisito. Tá muito esquisito. Tanto que para Tóquio já saiu um relatório, isso é só em Tóquio, tá? Porque essa lei vale só em Tóquio. Tóquio está com uma lei que as casas novas elas são obrigadas a vir com painel solar. Tá? Então construir casa tem que meter esse painel solar. Em Tóquio tá com essa lei. Casas novas. Tá? Então o que aconteceu com Tóquio? Diminuiu o número de construção em Tóquio. Por isso que eu falo que certos números são complicados. Então se você vê informações que estão acontecendo com relatórios de governo, você tem que ficar mais ou menos esperto. Fala assim, será que realmente é isso mesmo? Né? Então, vamos ficar com o pezinho para trás ali com cautela. Ah, japonês, mas como é que você sabe desse tipo de coisa? Porque eu tenho que acompanhar todos os dias. Eu tenho que trazer as matérias para você. Então, praticamente, eu tenho que ler uma série de matérias todos os dias. Por mais que eu não traga a matéria, mas eu tenho que ler para ver o que é, no caso, o que seria de relevante ou não para a tua vida. Então tem certas coisas que eles são muito, como é que se diz? Restritas a um local. Esses daí geralmente eu corto. Igual tem saído muitas matérias só sobre Chiba. Então não faz sentido eu colocar, porque muita gente assiste o canal e não mora em Chiba. Então não faz muito sentido. Eu gosto de pegar matérias que abrangem o máximo de número de pessoas possível.
Tá? Claro que às vezes, quando uma coisa assim é muito, como é que se fala, que eu considero importante, aí eu trago. Foi igual no caso quando Tóquio fez a primeira lei em relação ao caso Hara. Quando começou a falar do caso Hara, eu vim correndo aqui já para trazer. Aí Tóquio começou a fazer a primeira lei, né? Só que só vale para Tóquio em questão do caso Hara. Aí depois, por quê? Isso aí vai virar um precedente para o resto do Japão, como já está acontecendo. Então tem coisas assim que vale a pena, mas outros tipos de informações não. Eu tiro de lado. Então, continuando aqui. Além disso, vendas totais atingiram 404,2.311 trilhões de ienes e investimento total de capital atingiram 18,7.975 trilhões de ienes, ambos recordes. Em particular, o investimento de capital em alimentos e aço mostrou um movimento ativo para aumentar a capacidade de produção, sugerindo que o desempenho corporativo está em constante evolução. O Departamento do Tesouro disse que resultados refletem de uma recuperação econômica gradual, mas alertou que é necessário prestar muita atenção ao risco de uma desaceleração econômica devido à política tarifária dos Estados Unidos e ao impacto no aumento dos preços. Então vamos lá. Quem assistiu o canal aqui, falar nisso, eu vou até fazer a chamada já. Eu esqueci de fazer a chamada no início. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E se for do TikTok, tem o rosto do bonitão ali, só clicar no rosto do bonitão. Quem se lembra que eu havia falado? Em tempos de crise, se você for demitido de tal empresa, tal local, por empresa que eu falo assim, tal tipo de empresa, vá para a indústria alimentícia, porque é a última a cair no momento de crise. O que aconteceu aqui? Investimento de capital em alimentos. Olha aí. Então você vê que eu acertei na minha previsão. Só que, igual no caso do aço, no caso das empresas que investiram em aço agora, para poder fazer aquela corrida em relação ao Trump, se lascou. Porque o Trump meteu 50%. E aço agora, nesse momento do Trump, antes desse aumento de 50%, já era algo perigoso. Por causa do problema que tem na China e outros locais. Então, ao meu ponto de ver, aço não era agora para fazer movimento de capital, de investimento de capital. E quem fez agora, afundou. Afundou porque, se for principalmente em empresas que vão vender para os Estados Unidos, com esse 50% de aumento do Trump, vai chorar lágrima de sangue. Principalmente se o governo japonês não conseguir fazer nada em relação a certas tarifas, aí que a empresa vai chorar mais lágrimas de sangue ainda. Você vê que a Nippon Steel, querendo fazer essas negociações com os Estados Unidos, vai chorar lágrima de sangue. Querendo ou não. Eu não sei que raio que a Nippon Steel, ela tá com uma tara tão grande de querer comprar a US Steel, fazendo qualquer tipo de acordo. Qualquer tipo, porque esses acordos que eles estão fazendo, a Nippon Steel não vai ter lucro. Lucro imediato ela não vai ter, não. Ela pode aumentar, entre aspas, tá? Porque ela não vai ser dona majoritária, assim. Ela vai ter as ações majoritárias, mas não dona da coisa em si. Então não sei que ponto vale a pena investir o dinheiro ali. Mas não sei que tara que esses japoneses têm em relação a US Steel. Os caras são meio doidos, tá? Mas eu não sei o que é. Mas a gente também não sabe o que rola nos bastidores, as negociações dos bastidores para poder ter, tá? Porque o governo japonês, você acha que o governo japonês não interfere nisso? Com certeza interfere, tá? Então eu não sei o que acontece nesse inteirinho, tá? Mas vida acontece. Então, vida que se segue, vamos pular aqui de matéria. As vendas de carros novos no mercado interno, carro novo, tá? No mercado interno, no mercado japonês, isso não vale para o mercado americano ou outros mercados, só o mercado japonês.
Em maio aumentaram 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado, para 324.064 unidades vendidas, marcando o quinto mês consecutivo de aumento. O aumento foi em relação à queda nas vendas do mesmo mês do ano passado, devido ao impacto no escândalo das fraudes. Então é o seguinte, porque o ano passado, quando deu aquela crise, caiu muito as vendas, porque as empresas não podiam fabricar e etc. Então caiu muito as vendas. Então esse aumento de venda é em relação ao ano passado. Então você vê que dependendo, pode ser que não tenha vendido tanto assim. Se pegar os números do ano passado, com a queda do ano passado. Mas ainda assim, vamos lá. As vendas de mini carros, no caso assim, só aqueles carros plaquinha amarela, tá, os Kid Dosha, aumentaram 8,8% para 120.540 unidades. A Daihatsu aumentou as vendas em 61,3% para 36.174 unidades. Esse foi uma grande recuperação em relação ao mesmo mês do ano passado, quando a produção foi reduzida devido às fraudes de certificação. Só que os carros da Suzuki, as vendas da Suzuki caíram 6,1% para 43.406 unidades. Então você vê que se caiu em relação ao ano passado, as vendas da Suzuki estão bem ruins. Então a coisa é meio complicada. Os automóveis, tá? Excluindo mini carros, então os carros grandes, placa amarela para cima, aumentaram 0,9% para 203.523 unidades. No caso, a Toyota liderou por marca, com um aumento de 3,2% para 97.540 unidades, enquanto a Honda teve uma queda de 19,7% para 22.281 unidades. À medida que os efeitos dos novos carros, né, estão diminuindo. O impacto no lançamento. Saiu o carro novo, todo mundo vai lá comprar. Passou aquele fervo, aí está diminuindo. Então você vê que tá bom e não tá para o mercado interno. Você vê que daqui não falou em relação à parte das tarifas, só o mercado interno. Então o que isso quer dizer? No caso, a empresa Daihatsu e Toyota tá bacana. Você vê que Suzuki e Honda despencou. Você vê que Suzuki caiu 6,1% e a Honda caiu 19,7%. Então o que isso quer dizer? Que o preço das ações vão despencar nessas duas empresas. Brincadeira, tá? Não, isso vai acontecer também, tá? Vai dar uma pequena desvalorização, isso é fato. Só que, tirando a brincadeiras à parte, quem trabalha nessa parte automobilística e autopeças deve estar começando a sentir. Porque com quedas nas vendas, são menos horas trabalhadas. Menos horas trabalhadas aqui no Japão, que é menos poder aquisitivo, porque aqui não ganhamos por hora. Então, muita gente já deve estar sendo impactada. Por isso que tome cuidado onde você trabalha, dependendo da situação. Não se esqueça, nós temos praticamente mais 3 anos e meio de governo Trump. Pode ser que dê problema ainda durante esse tempo, pode ser. Então, vale a pena considerar trocar de emprego? Pode ser que vale. Pode ser, já por exemplo, eu vou ganhar menos. Mas se você ganhar menos, mas você tiver com menos risco, pode ser uma coisa bacana. Porque no segundo semestre aqui, agora nós vamos começar a ver o tamanho do impacto que vai ter as tarifas em relação aos Estados Unidos. Se o governo japonês vai conseguir fazer alguma coisa. Agora daqui para frente nós vamos ver. Então o impacto pode ser que comece a aumentar daqui para frente. Como eu havia explicado antes, o impacto dessas tarifas do Trump não ia vir de uma vez. Ele é gradual. De acordo com o estoque da empresa, ela vai acabando, vai pedindo novos pedidos, é o que vai sendo apresentado. O tamanho do problema, eu havia explicado isso antes. Claro que muita gente não entendeu, né? Ou muita gente não assiste o canal aqui. Então, infelizmente, fica com aquela ideia, né? Eu sei de tudo, né? E eu vou meter a língua e tudo. Mas você vê que muita gente fala muita besteira.
tá? Principalmente no Facebook. É tenso pra caramba, sim, porque às vezes eu paro pra ver os comentários das pessoas ali, arrepia até os cabelos, né? Mas vamos pulando aqui. Volume de negociação de derivativos em maio caiu 19% em relação ao ano anterior, devido à queda nas condições de mercado. Eu vou até molhar o bico aqui, tá? Porque esse tipo de coisa é meio complicado. De acordo com os números de negociação da Bolsa de Osaka e da Bolsa de Tóquio, referentes a maio, divulgados pela Japan Exchange Group, o volume de negociações futuro do Nikkei 225 e outros derivativos, que são produtos financeiros derivativos, foi de 30,59 milhões de unidades, com uma queda de 19,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso se deveu à falta de material para negociações, incluindo o mercado de câmbio relativamente calmo. O valor negociado caiu 24,3% para 227 trilhões de ienes. Por produto, o volume negociado do Nikkei 225 caiu 28,4% para 13,67 milhões de unidades. A parte futura do Nikkei caiu 30,4% para 910 mil unidades. E o futuro padrão ouro caiu 33% para 690 mil unidades. O que isso quer dizer? Menos investimentos no Japão, menos dinheiro de estrangeiro está entrando. O que acontece? As empresas estão recebendo menos aportes, menos dinheiro para poder fazer investimentos. Então o que está acontecendo? A economia do Japão está encolhendo por esses números. Então aquela ideia, tá, que muitos pregam por aí, o iene é uma moeda forte, o cacete é 4. Beleza, não é bem por aí, que você vê que a coisa está mudando. Porque você vê que tem muitos investidores que eles só usam o Japão para porto seguro. O que eu quero dizer? Você viu que está dando esse problema? China e Estados Unidos. Voltou até. Aí o que aconteceu? Com medo da volatilidade da China e dos Estados Unidos, vieram para o Japão. Tanto que o iene deu aquela fortalecida, porque muita gente comprou. Tá? Para poder se segurar. Só que é só nesse caso de porto seguro, porque tirou essa parte, eles estão saindo. Então é muito complicado. Sim, então você vê que muitas empresas estão perdendo aportes, estão perdendo investimentos aqui, estão. E nisso, a parte de ações, essa parte assim, dá uma volatilidade, uma flutuação muito maior. Tanto que eu não lembro se foi ontem, ele já começou a semana em baixa. Se eu não estou enganado. Já começou a semana em queda. Então é muito complicado esse ponto. Tá? Se você investe aqui no Japão, toma muito cuidado com volatilidade, com essa parte de flutuação. Você vai ter que ter muito estômago agora, porque senão você vai acabar perdendo dinheiro. E a atualização. Eu havia gravado um vídeo sobre o Nubank. Tá? Que está dando problema na parte do home broker do Nubank ali, na compra e venda. O problema continua. Tá? Porque ontem começou a semana, já fui ver para ver se eles tinham arrumado. Não, eles não arrumaram. Então, pelo amor de Deus, se você fizer negociações pela Nubank, veja se está tudo bem na hora que você vai comprar. Porque não são todas as ações. Tá? Mas a grande maioria está dando problema. BDR, então, nem se fala. Mas isso é ruim, igual no meu caso. Eu estou perdendo dinheiro com isso. Porque acontece de dar oportunidades de compra e venda e eu não consigo fazer trade por causa dessa oscilação. E é uma oscilação muito grande. Igual, por exemplo, ontem. Tá? Ontem o American Express, o cartão lá, tem a parte dela na bolsa ali, deu um aumento que chegou a 170. Eu comprei a 167, 166 e alguma coisa, quase 167. Então eu ia ter lucratividade ali. Pergunta para mim se eu consegui vender. Eu não consegui. Não é que não conseguia vender porque não estava negociando. Eu não conseguia vender porque
quando eu ia comprar, não estava acusando 170, estava acusando 167. Não faz sentido, então eu ia tomar prejuízo nisso. Então se você que faz negociações pela Nubank, toma cuidado, porque o problema ainda continua. Tá? Eu não sei quando que o Nubank vai resolver isso aí, tá com cara que não vai resolver tão cedo. Tá? Infelizmente é um banco bacana, um banco digital bacana, mas se você pretende ficar continuando fazendo negociações, sugiro que você pense em mudar de banco, tá? Ou mudar de corretora, alguma outra coisa assim, porque tá muito complicado. Uma semana que nós perdemos dinheiro, não dá para mensurar o quanto nós perdemos. Para quem faz trade. Tá? Quando eu falo perda, é deixar de fazer negociação. E aí, no meu caso é muito complicado. Tá? Eu já não ganho muito. Então as pequenas oportunidades que aparecem, eu não posso perder. Só que eu estou perdendo por causa desse tipo de coisa. Eu estou pensando muito em como fazer para me poder pular, né, assim, para outra corretora. Porque eu vou ter que abrir, como eu não estou no Brasil, estou aqui no Japão, então para mim abrir conta em outro banco, em outro lugar, em outra instituição, é muito mais difícil. Eu teria que, dependendo, voltar para o Brasil para abrir uma conta, para depois voltar para o Japão, para continuar com as coisas aqui. Então eu não sei como é que eu vou fazer, porque o Nubank nesse ponto, né, ela me travou, né, nessa parte de ganhos, infelizmente. Tá? Então se você faz negociações pelo Nubank, toma cuidado, tá? Presta muito bem atenção. Então vamos para a última matéria, que graças a Deus está dando para colocar tudo. Toda vez que você vê a palavra taco em relação a negociações de bolsa, de valores, etc., você já vai ter noção do que é, porque eu já vou trazer isso para você agora. Isso tem saído desde a semana passada, isso é novo. Tá? A palavra taco, que é compartilhada pelos profissionais financeiros em todo o mundo, trata-se de uma abreviação do Trump's Always Chickens Out, o que significa o quê? Trump sempre se acovarda. É uma ironia a declaração ao presidente americano Trump de impor tarifas severas a outros países e posteriormente retirá-las ou relaxá-las. Tanto que isso deu um problema com o Trump semana passada. Eu não sei como é que o Trump não expulsou o cara. O Trump ficou muito puto, mas muito mesmo. Quem viu o vídeo deve ter reparado que teve nessas conferências, porque o Trump ele praticamente dá uma conferência de imprensa todo dia. E teve um repórter que perguntou para ele em relação a essa palavra taco. Mas o Trump ficou muito fodido, ele ficou muito bravo, tá, com isso. Chegou até a ser hilário a reação do Trump, quem viu ali, né? Mas continuando aqui. Robert Armstrong, do jornal britânico Financial Times, que cunhou o termo taco trade, refere-se às negociações antecipadas de uma mudança na política do Trump. Até agora, os preços das ações têm oscilado bastante devido às postagens e comentários do Trump sobre as tarifas. Mas a perspectiva do mercado está se tornando mais complexa. Tanto que muitas empresas já estão perdendo medo disso. Só que um grande problema do Trump, o que aconteceu? O Trump começou as negociações com a China ali. Só que durante a primeira semana, ele já começou a tomar medidas retaliatórias à China. Não faz sentido para quem quer negociar com a China ficar tomando medidas retaliatórias. Porra, o cara, ele fala de um lado, mas ele faz do outro. É o puro da hipocrisia. É igual o político sul-coreano, né, da oposição, que ele está favorito a virar o presidente ali, tá, nas novas eleições ali que vai ter. O cara é um puta de um hipócrita. Depois eu vou se esse cara chegar a ganhar, eu vou trazer o relatório, tá, que já saiu sobre ele. Que ele senta a língua no Japão. Ele praticamente odeia o Japão de todas as forças da alma dele. Só que depois ele começa a falar diferente. Ah, o Japão é isso, o Japão é aquilo. Então você vê que é uma pura da hipocrisia. O troço é tenso, tá? Por isso que tem que tomar muito cuidado com essa parte política. Tem muito, como é que fala assim, muito político aí, que ele fala uma coisa, mas ele faz outra. Então, por isso que
É muito complicado as pessoas terem político de estimação. Tá? Mas cada um no seu quadrado, né? Como é que se diz? Desde que não tente forçar isso goela abaixo dos outros, como sempre tem. Tá? Aqui no canal também, de vez em quando aparecem uns fervorosos políticos que querem fazer as pessoas engolirem as coisas. Eu vou começar a banir esse povo também. Né? Porque esse povo chega a ser inconveniente. Tá? Eu estava fazendo vista grossa, mas tem hora que tá complicado. Mas continuando aqui. No último final de semana, Trump publicou nas redes sociais que a China havia violado o acordo comercial com os Estados Unidos. Mas nas bolsas de valores de Nova York, naquele dia, as vendas foram limitadas devido às preocupações com a intensificação do conflito entre Estados Unidos e a China, como se para confirmar as negociações da TACO, aquilo que é essa, né, no caso dessa sigla. O Dow Jones, né, continuou a subir naquele dia com 54 dólares, no caso com 0,3% em relação ao dia anterior, para 42.270. A Nasdaq, dominada por ações de tecnologia, recuou 62 pontos, né, no caso 0,32% para 19.113. Em contraste disso, a Nikkei continuou a cair acentuadamente no mercado de ações de Tóquio. Em relação a essa parte, os Estados Unidos está ficando um pouco mais... como é que se diz? Já está um pouco mais vacinado em relação ao Trump, mas o Japão não. O Japão ele continua ainda muito... Como é que se diz? Muito frágil a cada palavra do Trump. Por causa do que também? Porque o governo japonês ele não está conseguindo dar um desfecho para as negociações. E nisso está deixando no caso assim, os investidores e o dono das empresas aqui no Japão tremendo. Tá? É que eu não tenho condições de trazer tudo. É que o YouTube não me permite. Mas se eu fosse trazer tudo que está saindo das empresas, o medo das empresas, o que está acontecendo, é muita coisa. Tá? Eu teria que começar a postar em outras redes sociais, tá? Para poder te mostrar. Porque é muita coisa, muita empresa com medo mesmo, tá? De quebrar por causa desse tipo de coisa do Trump. A queda em relação aos preços de fechamento da semana anterior, que ultrapassou temporariamente os 600 ienes. O preço de fechamento foi de 37.470 ienes, com uma queda de 494 ienes, ou 1,30%. O mercado de Tóquio frequentemente segue a tendência de mercado americano, mas esse movimento de preço foi contrastante. Por quê? O que se deu em relação à China? China e Estados Unidos. O Trump foi lá com aquela ideia de cortar os vistos dos estudantes, já saiu cortando o visto de um monte de chinês. A China não gostou. O Trump foi lá, acusou a China de não cumprir o que eles fizeram um acordo na Suíça, se eu não estou enganado. O que era o acordo? Começar a tirar as barreiras não tarifárias. O Trump estava acusando a China de não fazer nada. Simplesmente fez o acordo e não estava fazendo nada. Mas a China é mestre para fazer isso, sim. A China cozinhou o Japão em quase um ano nessa parte em relação aos frutos do mar que eles começaram a fazer planos para comprar. Só que não é de todo o Japão ainda. Em alguns locais vão ficar de fora. Então você vê que o Trump, por outro lado, ele mente pra caramba, mas por outro lado ele não mente. Porque a China realmente tem esse tipo de política. Ah, eu vou fazer tal coisa, mas ela não faz. Ela vai ali comendo pelas beiradas e vai, como é que são assim, levando a pessoa em banho-maria também. Então, tem que se tomar muito cuidado, tá? Mas, continuando. Hirotaka Tsuboi, que é estrategista-chefe para o Japão e os Estados Unidos da Daiwa Securities, ressalta que a negociação TACO no mercado americano do dia 30 pode ter acontecido, mas ele acredita, como o Trump teria dito que estava ansioso para se encontrar com Xi Jinping, isso foi interpretado como uma indicação de que a política mudaria de qualquer maneira. Só que é muito complicado. Você vê que o Trump ele fala uma coisa, ele faz outra. Ele fala que ele quer negociar e ficar tranquilo com a China, mas ela acusa a China e faz um monte de coisa com relação à China. Então ele fala uma coisa e ele age outra. É muito complicado nesse ponto.
Por isso que o Trump já tá ganhando esse, como é que se fala assim, esses apelidos até não muito bonitos, né? Igual em relação a esse negociações taco, né? Por outro lado, em relação ao contexto da queda acentuada no mercado de Tóquio, ele analisou que foi influenciada pela queda no mercado de Hong Kong no mesmo dia. Além disso, havia a visão de que os Estados Unidos e a China não abririam mão da tecnologia de ponta. Então as ações relacionadas a semicondutores que estão em demanda em ambos os países, né, foram vendidas. Tanto que, nesse meio tempo, o Trump ele havia pedido para as empresas americanas ali não exportarem nada em relação a semicondutores para a China. Então, em vez de falar de paz, não, ele fala que ele quer paz com a China, mas por outro lado, ele acha que não existe internet, não existe divulgação de informação nem nada. E ele faz outra coisa totalmente contrária nos Estados Unidos. Então como é que ele quer paz se ele próprio propaga a guerra? Eu não sei o que se passa na cabeça dele. É muito complicado, né? Você vê que é um cara muito bipolar, né? Se não for bipolar, o cara deve beirar a psicopatia, porque é muito complicado. Tá? Mas, vamos lá aí. Em resposta, antes de começar aqui, se tiver algum americano que faz análise de vídeo, escutar isso que eu estou falando, eu sou uma persona não grata a partir de agora nos Estados Unidos, tá? Porque todo mundo que faz um vídeo falando mal dos Estados Unidos ou criticando de alguma maneira acaba se tornando uma pessoa não grata. Tá? Então, praticamente agora eu acabei me tornando uma pessoa não grata em relação aos Estados Unidos. Mas vamos lá. Em resposta a uma pergunta do repórter sobre a negociação TACO, Trump expressou seu descontentamento, aquele que eu havia falado antes, chamando a pergunta de maldosa e retrucou: isso não é fugir, isso é negociar. O Trump ficou muito fodido na hora. Tá? Ele ficou muito. Você vê na cara dele que o bicho ficou vermelho. De laranja ele ficou vermelho ali, né? Pra quem assistiu. Mas fazer o que, né? Então já dá pra você ter uma ideia como é que a coisa tá indo, pra onde que o Japão tá indo. Tá? Então, o que eu posso falar pra você? Só tome cuidado. Tá? Não tem outra coisa pra falar. Porque você vê que tá muito volátil ainda. O Trump tá dando tiro pra tudo quanto é lado pra ver se derruba alguma coisa a favor dele. Praticamente você vê que o único país que fez negociações que eu saiba, que fechou negócio com os Estados Unidos, foi o Reino Unido. Todos os outros ninguém fechou. Tanto que você vê que a Toyota vai transferir parte de produção do carro dela aqui para o Reino Unido. Já em que? Já temendo esse problema da negociação Japão e Estados Unidos. Então tem que se tomar muito cuidado, sim. Então para você que mora aqui no Japão, ou pretende vir para o Japão trabalhar, tome cuidado. Você vê que a coisa não está legal. Tá? Você vê que tem, por favor também, se você for criticar em relação a um arroz, gaste essa energia criticando ou fazendo outra coisa. Tá? Você pode ser muito mais útil para o universo, para a humanidade, para a sua família, seja para o que for, gastando essa mesma energia que você está criticando em elogiar uma pessoa ou fazer alguma coisa, plantar um arroz ali. Se você está achando ruim a questão do arroz, vai lá, planta um arroz, planta seu arroz ali. Tá? Alugue um campo ali, né? Área, terra, né? Vai lá, planta seu arroz, gaste sua energia com isso. Porque não há necessidade de você ficar nesse ponto criticando quem está passando necessidade. Que tem muita gente passando necessidade. Ah, moramos no Japão, é todo mundo próspero. Não é todo mundo tão próspero assim não. Porque nem todo mundo ganha igual o outro. Enquanto tem uns que ganham 1.500, 1.400 a hora, tem uns que ganham 1.050, 1.000 a hora. Dependendo do estado. Tanto que o salário mínimo não é igual para todo mundo. Então tem que se tomar muito cuidado nesse ponto. Tá? Eu peço a sua empatia, pelo amor de Deus. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui e Maido.